Bom, pessoal, quem já passou pela situação de falarem mal nas suas costas, falarem mal aí de trás das suas costas, falsidade, e você não sabe o que fazer, ficou muito mal, ficou triste, de repente você até engoliu tudo isso e tá aí com esse sapo entalado na sua goela até hoje. Não tô aqui como uma pastora para pregar a palavra para você, não tô aqui como uma psicóloga para vir com um monte de teorias para você. Eu tô aqui como uma pessoa comum, uma cidadã comum, uma mulher que vive, dá suas tropeçadas, dá suas cabeçadas, mas que hoje tem um pouco mais de experiência na vida, até pela minha prática religiosa, né? Pelo estudo da teologia, pelo estudo da psicologia, pelas minhas vivências, posso chegar e falar e te ajudar. Tá aqui como uma amiga, por isso que eu coloquei o nome Café com Sassá, porque Sassá são os meus amigos mais íntimos que me chamam, Sassá. Quando eu ouço alguém falando, ei Sassá, eu já sei que são amigos muito próximos, muito íntimos meus. Então quis abrir isso aqui para você, porque isso aqui é uma conversa entre amigas. Não é uma pastora, não é uma psicóloga que está aqui, mas uma amiga que quer te ajudar, que quer te aconselhar, que quer tentar fazer você ressignificar uma situação para você sair desse lugar, muitas vezes, de dor, de sofrimento, esse lugar de estagnação, esse lugar às vezes que você não sabe qual a direção tomar e aí você fica parada nesse lugar aí, sem saber para onde ir. Então eu tô aqui com você como uma amiga, como a Sassá, ok? A situação é a seguinte, o caso que me trouxeram, o direct que me trouxeram fala assim: oi Sabrina, bom dia. Atualmente tem acontecido alguns acontecimentos em minha vida que na maioria das vezes eu não sei como resolver, como sair, né? Ela botou sobressair. Eu tinha um grupo de amigas que incluía 3 amigas e uma prima. Então, 3 amigas e uma prima. Só que as pessoas hoje em dia, elas estão propensas a tirar conclusões precipitadas sobre nós, sem ao menos conversar, para saber o que está acontecendo, e também não tem o dom da sinceridade. Então ela vem falando aqui que ela está passando por uma situação onde ela tem 3 amigas mais uma prima e que ela percebe que as pessoas hoje, elas não chegam até você e perguntam: por que você está assim? Por que você está com essa cara, vamos dizer assim? Por que você está com a cara emburrada? Por quê? O que aconteceu? Você fez uma grosseria? Mas por que você está agindo dessa forma? Não, as pessoas simplesmente, ela está falando aqui, as pessoas vão lá e tiram conclusões sobre você sem ao menos perguntar para você o que está acontecendo com você. Elas simplesmente tiram as conclusões dela. E aí ela vem falando, também não tem, e elas não têm sinceridade. Então, isso é um fato, gente. Isso é um fato. Essas pessoas, não, o problema que ela traz aqui, que as pessoas elas olham para você e tiram conclusões sobre você sem ao menos perguntar o que está acontecendo, isso é um fato, isso não acontece somente com as suas 3 amigas e com a sua prima. Vamos começar a dissecar aqui um pouquinho as coisas, porque senão a gente é bem grande o relato dela. Então ela vem falando que ela tem essas 3 amigas e que ela percebe que as pessoas, né, não necessariamente as 3 amigas, as pessoas elas tiram conclusões sobre você, sobre as pessoas, sem nem perguntar o que está acontecendo. Simplesmente ela te encontra no elevador e vê você mais séria, fala, nossa, que mulher emburrada, nossa, que mulher que tem a cara fechada, mas não chega para você perguntar, tudo bem, aconteceu alguma coisa, eu posso te ajudar? Ou então simplesmente falar uma coisa bacana para tentar tirar um sorriso. Isso não tem jeito, desde que o mundo é mundo, as pessoas agem dessa forma. Não necessariamente é a sua vizinha, não necessariamente é o seu irmão, não necessariamente é a sua amiga. As pessoas agem assim, porque isso é uma forma do cérebro funcionar. O cérebro, ele olha e ele rotula as coisas. O cérebro olha e ele etiqueta as situações, vamos dizer assim. E lembra, onde está o melhor, está o pior. E isso funciona, o cérebro funciona assim, por quê?
Porque ele precisa rapidamente ter a informação daquele ambiente e de quem ele está lidando. Lá nos nossos antepassados, quando você visse um leão, vamos dizer assim, o seu cérebro, antes mesmo de você pensar, o que será um leão? Ele já tem que tomar uma decisão de como você vai se portar diante daquela situação. Então ele já vai olhar, já vai ver assim, sobrancelha enrugada, engiada, dente. Ixi, isso aqui é uma coisa que oferece perigo, é feroz. Tá vindo para cima de você. Então, muitas vezes, a nossa expressão facial, ela vai falar coisas, mesmo que a gente não queira falar. Às vezes, a nossa expressão facial, nossa expressão corporal, ela vai estar falando muito mais do que a gente está sentindo, do que a gente está passando, do que o que as nossas próprias palavras podem falar sobre nós mesmas. Então, uma pessoa olhar para você e tirar conclusões sobre você, ao mesmo tempo você fala assim, poxa, ela foi lá, ela nem perguntou o que eu tô passando, o que eu tô sentindo, mas você deu aquela informação, você trouxe aquela informação, você comunicou para ela aquilo ali, mas estava errado, não era isso que eu estava sentindo, mas era a forma que você estava comunicando. De alguma forma, essa comunicação existe. Você está falando isso para o mundo. Se as pessoas começam a chegar e falar, nossa, Sabrina é emburrada. Ou então uma pessoa fala, nossa, Sabrina é carrancuda, emburrada. Gente, não é uma coisa, eu tô falando aqui que é o que eu falei com vocês, tá? Não tô falando aqui que eu sou melhor do que ninguém, não tô aqui como pastora, não tô aqui como psicóloga, eu tô aqui como uma amiga, uma pessoa que já passou por muitas coisas e eu aprendi algumas coisas e eu quero estar ajudando vocês a verem a vida mais descomplicadamente. Para quê? Para que vocês cresçam. Porque muitas vezes a gente perde muito tempo pensando em coisas, gastando energia e tempo em coisas que não valem a pena a gente perder energia e tempo. Coisas que tiram a nossa paz e que não valem a pena a gente perder a nossa paz por algumas situações. Então, eu tô falando aqui com vocês como amiga. Então, as pessoas falam assim, porque uma crítica destrutiva. Não, toda crítica vale a pena a gente dar uma olhada nela, porque existe algo ali da gente naquela crítica, existe algo ali da gente naquela situação, mesmo que seja uma coisa assim, contrária. Eu não estava emburrada, eu estava triste, mas ok, a sua fisionomia está passando que você estava emburrada. Será então que não é uma coisa de você vigiar um pouco mais e sorrir, sabe? Porque o cérebro, quando vê uma pessoa sorrindo, ele entende que aquela pessoa é amistosa. O seu cérebro tem 2 segundos para fazer uma leitura. 2 segundos para fazer uma leitura do ambiente. Então, se as pessoas estão te chamando de emburrada, estão chamando você de carrancuda, estão se chamando você de, sabe, que dá uma ditadinha, você tem que parar e pensar a informação que você está passando para o mundo. A informação que você está passando para os outros. Sabrina, aí ela vem falando aqui, tá? E aí as pessoas, elas acabam tirando essa conclusão precipitada sobre nós mesmos. Ok, antes de conversar com a gente. Ok, isso não tem como mudar. E a gente fica tentando mudar as pessoas e a gente não tem como mudar as pessoas. A gente gasta tempo inconformadas com situações que a gente tem que se conformar, mesmo que a gente não concorde. Não é legal as pessoas tirarem conclusões sem perguntar, mas é assim que funciona. O seu cérebro também funciona dessa forma. Não é legal as pessoas me julgarem, mas é assim que funciona. Isso vem de milhões não, né? Há séculos, desde que o homem é homem, milhares de anos. Então, as pessoas vão rotular? Vão. As pessoas vão falar sem ao menos perguntar para você? Vão. E não vai ser só com você. Isso é com todo mundo. E vão aceitar. E vão, tudo bem. Sabrina, mas dói. Dói, mas o que a gente pode fazer para não doer? Compreender, começando a compreender. Que aí, o que a gente pode fazer
para aprender, para melhorar. O que estão falando de você? Que você é briguenta? As pessoas falam que você é briguenta? Tem alguma coisa aí que você precisa olhar para você. As pessoas falam que você é mentirosa? Tem alguma coisa aí. Não, Sabrina, mas eu não minto, mas tem alguma coisa aí. É a informação, é a leitura, mesmo que você não seja. Ah, é porque eu sou esquecida e eu acabo falando alguma coisa, ou porque eu sou exagerada, eu acabo exagerando e aí as pessoas acabam passando. Ou então porque eu quis proteger, mas você mentiu. Mesmo que tenha sido cheia das boas intenções. Tem alguma coisa aí que a gente precisa ver. Então, aquilo que falam de você não é para você descartar de primeiramente, assim, ó. Não, são informações preciosas que estão falando sobre você. E é importante, se você quiser prosperar, se você quiser ter uma vida bem-sucedida, você tem que olhar para essas informações e tirar o melhor delas. Ao invés de você ficar se doendo, ao invés de você ficar, sabe, triste, arrasada, ai, falaram isso de mim. Não, para e escuta o que as pessoas estão falando ao seu redor. Porque muitas vezes, gente, as pessoas não vão chegar na sua cara e falar, porque as pessoas fogem de conflito, assim como você foge. É muito difícil as pessoas chegarem e falarem na sua cara. E aí, quando falam, você fica com raiva. Eu tô falando você, mas em termos geral. Você fica com raiva porque falaram. Então, olha a situação. A gente fica com raiva porque as pessoas falam pelas costas. A gente fica com raiva porque elas vão e falam na nossa cara. A gente fica com raiva de tudo. Então, a gente tem que parar e pensar. O que eu posso fazer com essa situação, já que eu não vou mudar a humanidade? Eu vou ouvir, mas não é para eu ficar, ai, tadinha de mim, olha o que falaram sobre mim, olha só ela. Não, não é ela, é eu. O que isso tem a ver comigo? Estão me chamando de emburrada? Poxa, vamos prestar mais atenção, Sabrina, vamos sorrir mais? Ah, mas eu não quero sorrir. Então você é emburrada. Ah, porque eu tô com raiva, você é emburrada. Você tem a cara atravancada. Então não liga se as pessoas falarem isso de você. Ah, porque falaram que eu fico me dando uma de vítima. Então vamos prestar atenção, vamos ficar menos cara de sofredora, menos cara de reclamona. Ai, nossa, olha o que aconteceu comigo. Ai, tadinha de mim. Nossa, meu Deus, olha só esse monte de coisa que aconteceu. Ai, minha vida. Peraí, olha pra você. Olha o que você tá falando. Vocês me amam, gente? Mesmo eu dando uma cajadada, começando uma live, dando cajadada em vocês. Meu Deus, é por amor, tá, gente? É por amor. Porque se alguém tivesse falado isso pra mim, acorda, Sabrina. Acorda. Não liga pro que estão falando de você. Não liga, as pessoas vão sempre falar. As pessoas vão sempre reclamar. Ao invés de você ficar aí dando uma ditadinha, olha o que elas estão falando. Olha o que elas estão falando de você e tenta melhorar, tenta acertar, tenta corrigir, porque a gente não percebe o que muitas vezes a gente está falando para o mundo através do nosso olhar, do que a gente expressa com o nosso corpo. Então, isso aqui é algo, eu não tô aqui, eu até perco, né, assim, com tudo isso, se for olhar assim, é porque as pessoas gostam de que as pessoas fiquem babando o ovo. Não, eu tô aqui porque eu quero o seu bem. E querer o bem, muitas vezes, é falar uma verdade. Mas entenda que tudo que eu falo com você aqui é porque eu amo muito você. Deus colocou um amor muito grande no meu coração por vocês. O que eu fazia antes e faço com as minhas amigas, e eu faço isso com elas. Elas chegam assim e falam assim, ai meu Deus, eu vou lá falar com a Sassá, tô vendo até que o pau vai comer na minha muleira hoje. Quando eu tô precisando tomar umas, é lá mesmo que eu tenho que ir. É conversar com ela mesmo que eu tenho que conversar. Mas elas sabem que essa chamada que eu faço nelas, sabe? Essa chamada para responsabilidade que eu faço com elas, é porque eu quero bem. Eu quero que elas evoluam. Eu quero que elas saiam desse lugar de ficar, sabe, com esse pensamento ruminante.
e que tira tanta energia. Valéria tá falando aqui, eu tenho a cara fechada. Valéria, você acredita que eu também? Eu também tenho. Porque como eu sou uma pessoa que eu tô sempre meio pensando pra dentro, eu tô assim, às vezes eu tô com isso aqui meio, sabe? E eu tenho um negócio de fazer um bico às vezes, assim, quando eu tô pensando, eu tô muito concentrada, eu fico assim, ó. E aí parece que eu tenho a cara fechada, porque eu tô tão concentrada naquilo que eu tô pensando, que eu não tô rindo. E eu comecei a me policiar. Eu comecei sabe, às vezes a trazer um sorriso, porque eu tava bem, eu não tava com a cara fechada porque eu tava mal. Eu tava com a cara fechada porque eu tô concentrada, só que isso tava comunicando algo para as pessoas. Muitas pessoas às vezes deixavam de vir falar comigo porque me achavam com a cara fechada. Vocês estão entendendo como é que o negócio é? Como é que a gente tem que olhar aquilo que está sendo falado e ao invés da gente ficar com tadinha, né, e falar, porque eu não tava com a cara fechada, tá, mas é a forma que você tá falando pro mundo. Então, se você não quiser falar isso pro mundo, vamos corrigir, vamos resolver, vamos melhorar isso. Então, quando eu lembro, eu volto. E nesse processo de eu lembrar, eu começo a prestar mais atenção, porque eu tô querendo passar pro outro que eu sou amistosa, não que eu sou uma pessoa fechada, não que eu não quero conversar. Eu amo conversar, eu adoro ser abordada na rua, eu adoro que as pessoas cheguem pra mim, eu amo gente. Eu amo pessoas, só que o meu rosto estava afastando as pessoas. O meu rosto, e se você passar por mim e você me vê, sabe, com a cara fechada na rua, não é porque eu tô com a cara fechada, assim, de fechada pro mundo, é porque eu tô com a cabeça lá na lua. Então, entendam isso. Peguem aquilo que estão falando em relação a você, pegue aquilo que estão falando sobre você e tire o melhor. Faça o melhor com as coisas que acontecem. Faça o melhor com aquilo que vem para você. Extraia o melhor, ao invés de você pegar aquilo e fazer o pior com aquilo. Você pode, a forma como você vai ter a sua vida, a forma como a sua vida vai se desenrolar, não depende dos acontecimentos nem das pessoas. Depende só de você. Porque você pode pegar uma faca e matar, ou se matar com uma faca, ou então fazer comidas maravilhosas com uma faca. Você pode pegar um extrato de alguma planta e tornar aquele extrato um veneno, ou fazer com que aquele extrato seja um remédio. Tudo depende de você. Tudo depende da forma como você olha as coisas, olha a vida. A Bíblia fala que se seus olhos forem bons, você vai ser boa, porque o olho é aquilo que entra para dentro de você. Então, se você resolve ver o mal naquilo que você tá acontecendo com você, você vai extrair o mal. Mas se você resolve tirar o bom daquilo que está acontecendo com você, você vai trazer coisas boas, você vai trazer luz para dentro de você. Então, se policia. Não tenta mudar. Gente, eu só comecei a ler a carta. A carta não, né? O direct. Só comecei. E olha quanta coisa a gente já falou. Eu acho que eu vou ter que até parar por aqui. Porque senão vocês vão ficar com a cabeça... Vai dar bug na cabeça de vocês. Então, falar mal, rotular, vão sempre falar. Então, assim, diante disso que a gente viu aqui, que a nossa seguidora trouxe, nossa amiga, né? Porque eu vejo isso como uma atitude de amor também, tá, gente? Eu tô falando com vocês. Olha, tem live. Eu quero falar sobre coisas que vocês estão vivendo. Eu quero trazer exemplos sobre coisas que vocês estão vivendo, problemas que vocês estão vivendo. E uma pessoa para e escreve, isso para mim é uma atitude de amor. Isso é uma atitude de amor. Uma pessoa que chega e fala, Sabrina, eu tô vivenciando isso, escreve, olha, eu quero entrar na live com você para conversar sobre isso. Isso é uma atitude de amor. Uma atitude de amor com o próximo. Por quê? Porque ela tá aceitando se expor para que você aprenda. Olha, eu vejo isso como uma pessoa de um coração generoso. Olha como é que pequenas coisas comunicam sobre nós, sobre quem nós somos. Olha como pequenas coisas
falam sobre a gente. Então eu vejo essas pessoas que aceitam estarem aqui falando sobre essa situação, as coisas que elas estão vivendo, como pessoas generosas, como pessoas que deixam a vergonha de lado para poder chegar e falar assim: eu quero sair da onde eu tô, eu quero sair desse lugar, eu não quero ficar vítima da minha vida e eu quero também ajudar os outros. Então, hoje, a gente está falando aqui de uma pessoa que falou: olha, as pessoas, eu fico muito triste, porque as pessoas não vêm até mim e perguntam o que eu estou vivendo, o que eu estou vivenciando, simplesmente elas vão e tiram as conclusões delas, e muitas vezes essas conclusões estão erradas. Ok, isso é fato, o mundo, desde que o mundo é mundo, desde que o ser humano é ser humano, desde que a gente começou a conversar, a falar, a entender, as pessoas fazem isso, as pessoas rotulam coisas, inclusive pessoas, inclusive ações, atitudes, as pessoas rotulam. Então, ao invés de você ficar: poxa, mas eu não faço isso com ninguém. Não, você faz, você faz. Ah, porque eu não faço isso com ninguém. Não, você faz, isso é da mente. Então isso é da mente. Então aceita. As pessoas vão te rotular. As pessoas me rotulam. Pessoas me rotulam. O que eu faço? Ah, mas é uma mentira. Peraí, então é uma mentira? Ótimo, tudo bem. Mas para e pensa. É uma mentira, mas as pessoas estão percebendo isso de você. Começa a acender um estado de alerta. Por que elas estão falando isso? Por que essa pessoa falou isso? Deixa ali numa caixinha do pensador. Deixa numa caixinha lá para você pensar. Por que as pessoas estão falando isso de mim? Ai, as pessoas estão falando que eu sou fofoqueira. Por que as pessoas estão falando isso de você? Se você tem esse problema, vira e volta. Você tá aí metida numa confusão, você vira e volta. As pessoas chegam e falam assim: nossa, porque você é muito fofoqueira. E você fala: gente, mas eu não sou fofoqueira. Eu tô sempre metida em confusão. Meu nome chama confusão. Peraí, para. Ao invés de você chegar e ficar ali olhando pro outro e falando que a culpa é do outro de te chamar de fofoqueira ou que você é arrumadora de confusão, pensa, tem alguma coisa aí com você. O que o outro fala tem a ver com você. Se é uma mentira, peraí, o que você tá falando para seu nome estar sempre metido em confusão? Meu nome nunca tá metido em confusão. Meu nome nunca tá metido em confusão. Mas tem outras coisas que eu preciso corrigir em mim. Tem muitas outras coisas que eu preciso estar corrigindo. Que eu tenho que olhar e pensar o que isso tá falando de mim. Então, tire o melhor daquilo que tá vindo para você. Ao invés de você pegar e se sentir ofendida, magoada ou incompreendida ou injustiçada pelo outro, olha aquilo que o outro está falando e perceba o que isso está falando de você. Por que isso está comparecendo na sua vida? Gente, tem muita coisa que a gente faz que está relacionado à forma como a gente aprendeu a viver lá atrás, a crenças, nossas crenças, e muitas delas são limitantes, fazem com que a gente se relacione com o outro, com a vida, sem que a gente perceba que a gente está fazendo dessa forma, sabe? Eu tinha uma forma de responder a Noelle, que ela, quando ela era criança, ela entendia que eu estava brigando. Eu tinha uma intensidade na voz, eu tinha uma forma de respondê-la, de questioná-la, que ela, quando ela era criança, ela achava que eu estava brigando com ela. E isso foi um momento de muita tensão no nosso relacionamento. Ela estava passando da infância para a adolescência. E ela não conseguia chegar para mim, porque é aquela situação de criança para adolescência. Muitas vezes a criança não sabe como lidar diante daquilo. Que ela não sabia chegar, ela não conseguia entender que eu não estava brigando com ela, porque o tom da minha voz e a forma como eu falava, me expressava, ela fazia uma leitura do que eu estava brigando com ela. Aí foi nessa época que ela foi pro psicólogo. Eu coloquei Noelle no psicólogo, porque ela não estava bem, estava acontecendo algumas coisas que eu detectei, falei: nossa, eu como mãe não consigo ajudá-la. Então foi aí que eu fui com ela pro psicólogo, e a psicóloga chegou e falou: todas as vezes que você achar que sua mãe tá brigando com você, e você não estiver fazendo nada errado a seu ver, pergunta pra ela: mãe, por que você tá brigando comigo? Foi só isso.
ela aprendeu a perguntar pra mim. Quando ela sentia que eu tava brigando com ela olhava pra mim e falou: mãe, por que você tá brigando comigo? Cara, aquilo foi uma lição pra mim tão grande, porque eu olhava assim, eu falava: eu não tô brigando com você. Aí ela falava: mas eu tô entendendo que você tá brigando comigo. Olha isso, gente. Noelle tinha, acho que ela tinha uns 9 anos, 10 anos, não tinha mais do que isso. E aí, por mais que eu quisesse corrigir aquilo, eu não conseguia perceber que eu tava falando com ela de um jeito que ela percebia que eu tava brigando. Aí, o que ela fazia? Todas as vezes que ela sentia, eu falei com ela, falei: filha, desculpa mamãe, a mamãe não tá brigando com você, é a forma da mamãe falar. E eu não sei como mudar isso, a não ser que você me fale, para que eu corrija isso. Quando eu tô empolgada com as coisas, eu pareço que eu tô brigando mesmo com a pessoa, mas eu não tô brigando, eu tô empolgada, vem uma intensidade, uma energia muito grande. E parece que eu tô brigando. Isso. E a pessoa, quando ela não me conhece, ela tem a sensação de que eu tô brigando com ela. Olha que terrível. E eu não percebo, eu tô só empolgada com a conversa, com aquilo tudo. A minha empolgação parece que é uma briga, parece que eu tô brigando. Não é, eu tô empolgada. Então, quando o outro falar algo de você, presta atenção. Ao invés de você, é falso, falou pelas minhas costas, ok, mas é difícil falar pela frente. É difícil falar e as pessoas falam. Aceita. Ao invés de você brigar com isso, simplesmente aceita. As pessoas fogem de conflito. Elas não vão chegar pra você e falar: nossa, você, hein, tá assim, assim, assado. Você, hein, é muito brigona. Não, as pessoas não vão falar. Elas têm medo. Você tem também. Você tem. Eu tenho. A gente foge de conflito. Então, aceita. Ao invés de você se questionar por que estão fazendo isso comigo, aceita. O ser humano é assim. Vai doer menos. Você é assim. Eu sou assim. A gente fala mal. A gente rotula. A gente não pergunta, a gente simplesmente fala. A gente fala mal do marido, a gente fala mal do filho. A mãe fala mal do filho pro outro irmão. E é assim, às vezes a gente nem tá percebendo que tá falando mal. Mas a gente tá falando mal. Se a pessoa escuta, ela fala: pô, estão falando mal, mas parece que você nem percebia. Ai, sua irmã... Ai, meu Deus do céu, como que sua irmã é relaxada? Meu Deus do céu, que menina relaxada. Ai, sua irmã, eu contava com ela, não posso contar com ela pra nada. Sabe? Uma mãe vem falando, aí se o outro filho escuta, fala: pô, mamãe tá falando mal de mim pelas coisas. Não, tá falando. Então, a gente tem que o quê? Cuidado. Como eu sei que eu sou assim, eu tenho que tomar muito cuidado. Muito cuidado. Porque tem momentos que eu vou me alterando, mas eu não estou com raiva, eu estou empolgada. Olha isso, que desgrama. E a pessoa se sente acuada até, Então, gente, relaxa, vamos descomplicar a vida, vamos descomplicar as coisas, vamos descomplicar a forma como a gente olha para o outro, vamos absolver o outro, porque a gente quer ser absolvido. Gente, eu não acabei de ler, mas resumindo tudo, a minha resposta, ela tá englobando o conteúdo do que ela escreveu, né? Que pessoas falam mal, falam pelas costas, rotulam, que a gente fica mal, a gente não sabe o que faz. Então, presta atenção. Às vezes, você tá gastando muita energia, muito tempo, muita moeda preciosa da sua vida com coisas que não tem como você mudar. Não tem como você fazer com que o ser humano pare de falar, de rotular, de falar pelas costas. Porque o ser humano tem dificuldade de falar pela frente. E a gente tem dificuldade de dar, de receber aquilo que o outro vem falar, que não seja aquilo que a gente quer ouvir. Então, olha só, olha o problema. E aí a gente entra nesse círculo vicioso que não tem fim, que a gente mesmo está alimentando. E a gente perde momentos preciosos da nossa vida, de alegria, de paz, de caminhada para uma prosperidade, de uma vida onde você pode desfrutar dessa vida com alegria, com paixão, porque você está aí gastando seu tempo com coisas que você não tem que gastar. E muito disso tem a ver
com a forma como você aprendeu a olhar a vida. E isso são crenças hoje que te amarram, te limitam. São coisas que fazem com que você fique presa a maneiras de ver o outro, a maneiras de olhar a vida. Sua mãe falava dessa forma, a mãe dela falava dessa forma e hoje você fala. E aí você está dentro de um automático e você não consegue nem perceber que você faz dessa forma. Olha uma coisa pequena, gente. Isso que eu falei é pequeno, é muito pequeno. E olha como isso agarra a vida da gente. Olha como muita confusão a gente acaba entrando, né? Briga de família, briga entre parentes, mal-estar entre casais, mal-estar entre namorados, por causa de coisas que você ouviu, que falaram de você, que a sua prima falou de você e que você ficou com raiva da sua prima e você deixou de, sabe, ter muitos momentos incríveis com ela porque você estava chateado porque ela falou um negócio sobre você. Ah, Sabrina, mas é aquelas pessoas que falam o tempo inteiro mal de todo mundo. Isso é problema dela, ela vai colher isso. O importante é você perceber se você fala mal dos outros. Mas isso é conversa para outra live. Hoje a gente fica com essa live aqui dessa forma. Como é que eu faço para lidar com essa situação quando as pessoas falam mal de mim pelas costas? O que eu faço, Sabrina? Primeiro, aceita. Todo mundo fala mal, isso é do ser humano, é difícil, as pessoas correm de conflito, elas têm medo de falar pela frente, assim como você, assim como eu. Por que a gente tem medo? Porque a gente não aceita, porque as pessoas têm dificuldade, da mesma forma que elas têm dificuldade de falar com o outro sobre algo que não seja legal, os outros também têm dificuldade de ouvir quando aquilo que o outro está falando não é uma coisa que vai agradar. Então, estão falando mal de você? Aceita, é do ser humano. Mas pega aquilo que estão falando mal de você, aquele conteúdo, e para e pensa, ao invés de você ficar se sentindo tadinha, para e pensa, o que isso está falando de mim e eu não estou percebendo? O que estão falando de mim pode ser para me ajudar, como melhorar como ser humano? Estão te chamando de fofoqueira? Peraí, o que eu tô falando dos outros? Será que eu tô... Ai, irmã, vem aqui, vamos orar por tal pessoa e você vai relatar a vida da pessoa. É uma fofoca. Qual é a intenção do seu coração? E mais outra conversa, outra live, tá? Esse teor aqui é outra live também. Mas pega aquele conteúdo que você estão falando mal de você pelas costas e pensa, o que eu posso... Isso é a forma como as pessoas estão me entendendo. Então, como que eu posso corrigir isso? Ou se você não consegue perceber isso na hora, pega, coloca de ladinho ali, mas não joga no lixo não. Fala assim, começaram a falar sobre isso, sobre mim. Então, o que isso tem a ver comigo? Ah, agora eu não consigo entender, não consigo perceber. Mas deixa lá na estante. Uma hora você pode entender. Uma hora você pode, sabe, aquilo pode te ajudar. Beijo, gente! Fica com Deus. Tchau, tchau!